Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma regra muito comum nos contratos de concessão e PPP brasileiros que condiciona a atribuição de determinados riscos aos concessionários, a existência de seguro no mercado securitário brasileiro. Então, os eventos, a ideia é que ao longo do contrato se modifique a atribuição de riscos contratual, a distribuição de riscos contratual, conforme a evolução, conforme mudanças no mercado securitário brasileiro em relação aos eventos, aqueles eventos que são que o poder público tem intenção de que sejam atribuídos, cujo risco seja atribuído ao concessionário. Portanto, a regra diz, essas regras dizem que se houver seguros no mercado securitário para, por exemplo, eventos de caso fortuito e força maior, o concessionário se torna responsável por esses eventos na medida em que surge a possibilidade de fazer seguros sobre esses eventos no mercado securitário. Essa regra, contudo, tem uma série de problemas, né? O problema principal é que, a rigor, se houver um cliente disposto a pagar qualquer prêmio por um seguro, muito provavelmente haverá uma seguradora capaz e disposta a customizar o seu produto para atender esse cliente. Então, o problema central da disponibilidade de seguro não é a sua existência no mercado, porque eventualmente haverá sempre uma seguradora capaz de customizar o seu produto para atender um cliente que esteja disposto a pagar qualquer preço. O problema central é se o preço desse seguro, se o preço do prêmio desse seguro é um preço adequado, é um preço que se justifica para que o poder concedente tire de si este risco, o risco de força maior, em caso fortuito, daquele evento e atribua ao concessionário. Portanto, há aqui uma enorme zona cinzenta do que é exatamente o seguro estar disponível no mercado. Isso cria uma enorme insegurança, né? Porque quando acontecer o evento de caso fortuito ou força maior, que dá direito, que por ser caso fortuito e força maior, por lei e em todos os contratos, risco do poder concedente, salvo se houver seguro, que é o que essa regra que está nos nossos contratos estabelece, quando acontecer o evento de caso fortuito e força maior, vai haver uma enorme dúvida sobre se isso é risco do poder concedente ou do concessionário, a depender de como se interprete disponibilidade de seguros no mercado securitário. Então, essa zona cinzenta já seria um motivo, por si só, já seria um motivo para se evitar essa regra. Para além desse problema da zona cinzenta, é importante trazer à tona, como segundo argumento contra essa regra, a natureza da distribuição de riscos e a sua função. Para que serve a distribuição de riscos? A distribuição de riscos é um instrumento para criar incentivo para as partes protegerem a execução das obrigações principais do contrato, que a gente chama de cerne do contrato. As obrigações do concessionário atingir indicadores do serviço, realizar obrigações de investimento, e na outra ponta, as obrigações do poder público de remunerar esse concessionário pela prestação desse serviço. Essas são as obrigações centrais do contrato de concessão. E quando a gente distribui riscos, a gente está falando de um contrato de 20, 30 anos, quando a gente distribui os riscos em torno desse contrato, o que a gente tenta fazer é criar incentivos para as partes
protegerem o cumprimento das obrigações principais do contrato. Você aloca riscos para que as partes possam tentar evitar a ocorrência de eventos gravosos que perturbem as obrigações principais do contrato, ou para, quando esses eventos gravosos forem inevitáveis, as partes tentarem minimizar as consequências desses eventos gravosos. É para isso que se distribui riscos em contrato de concessão e PPP. Considerando isso, considerando que é esta a função da distribuição de riscos contratual, para que a distribuição de riscos contratual cumpra a sua função, é preciso que ela tenha estabilidade, é preciso que ela tenha permanência ao longo do contrato. Por que é que eu digo isso? Por que é necessária a permanência? Por que é que a gente não pode ficar variando a distribuição de riscos ao longo do contrato, malgrado serem contratos de longo prazo? Porque cuidar, né, de eventos, cuidar para que eventos não ocorram ou prevenir que eventos que ocorram impactem de forma relevante o contrato, em regra requer investimento, em regra requer preparação das partes, em regra requer o estabelecimento de regras internas de gerenciamento desses riscos que não se justificam se o concessionário, cujo esforço, né, para implantação, cujo esforço para gerenciamento desses riscos não se justifica se tiver no horizonte uma perspectiva de mudança da atribuição desses riscos. A estabilidade, portanto, da distribuição de riscos é essencial para o concessionário ter clareza. No longo prazo, né, durante o prazo de todo o contrato, sem ter certeza sobre se essa distribuição de riscos vai variar ao longo dos anos, o concessionário ter clareza sobre quais os eventos que lhe são atribuídos e com que ele deve se preocupar ao longo do contrato, né? Várias vezes isso vai fazer com que ele invista logo no princípio do contrato, considerando que ao longo de 30 anos, né, que ele está prevenindo ou está melhorando a forma de lidar com um determinado evento ao longo de 30 anos. Se ele tiver no horizonte a perspectiva do mercado securitário a qualquer momento mudar e esse evento não ser mais um risco seu, ele vai, possivelmente, vai evitar fazer esse investimento, vai deixar de fazer investimentos para lidar com esse risco, pela insegurança sobre se ele de fato será responsável por esse risco, né? Então, a estabilidade da matriz de risco ao longo do contrato é muito importante para que as partes saibam, né, e particularmente o concessionário que está operando o projeto saiba quais são os riscos que lhe estão atribuídos e fazer um planejamento por 30 anos, por 25 anos, pelo prazo do contrato, de como lidar com aquele risco que lhe é atribuído. Todas as vezes que se coloca no horizonte uma mudança na distribuição de riscos, significa que o concessionário pode resolver não cuidar adequadamente daquele risco, não fazer o investimento mais eficiente para cuidar daquele risco, porque na frente dele, né, está uma incerteza sobre se ele continuará responsável por aquele evento. Daí que é muito importante, né, a distribuição de riscos é um instrumento para dar segurança num mundo que é inseguro pela sua própria natureza. Inseguro porque a gente não sabe, né, o que ocorrerá no futuro, e seguro porque o futuro é incerto, né? A distribuição de risco, assim como as regras também de equilíbrio econômico-financeiro, são instrumentos de estabilidade em face da passagem do tempo, em face de um contrato que tem que durar de 20, 30 anos. Um contrato que vai ter que enfrentar, portanto, muitas mudanças, né, ao longo da sua execução, mudanças na realidade, e ele é o instrumento de estabilidade em face de uma realidade que é instável, que é incerta, porque não conhecemos, porque obviamente não conhecemos o futuro. Dado isso, me parece absolutamente claro que
Não faz sentido ter nos nossos contratos de concessão esta regra que diz que a, a atribuição às partes do risco de força maior caso fortuito, particularmente a atribuição ao concessionário de riscos de eventos de caso de força maior e caso fortuito, depende de haver seguro. Né? Varia ao longo do tempo essa atribuição de riscos, a depender de existir ou não seguros disponíveis no mercado securitário. Então, se houver seguro disponível no mercado securitário, esse risco passaria a ser do concessionário. Essa regra não faz sentido, é uma regra muito comum em contratos de concessão de PPP. Mas a pergunta que eu queria responder agora é: há uma opção a isso? É possível fazer isso? Esse intento dos poderes concedentes de passar para o concessionário riscos relativos a eventos que são seguráveis. Seria viável fazer isso? Faz sentido fazer isso? Eu continuo achando que não faz sentido fazê-lo pelas razões que eu já mencionei antes. Tá? A estabilidade da distribuição de risco é muito importante, né, para que as partes cuidem adequadamente do cerne do contrato. Mas se o poder público acha que ao longo de 30 anos ele vai querer passar por concessionários os riscos, à medida em que o mercado securitário evoluir, à medida que o mercado securitário disponibilizar seguros para determinados eventos que, de força maior caso fortuito, que são, naquele momento da realização do contrato, um risco do poder concedente, há uma opção que é a previsão de periodicamente, pode ser anualmente, pode ser de 5 em 5 anos, pode ser a cada revisão ordinária do contrato, mas a previsão de que se faça um novo plano de seguros, considerando as condições do mercado securitário daquela época, e com base neste novo plano de seguros, se faça um reequilíbrio do contrato, que pode ser a favor ou contra o concessionário. Com base no custo desse novo plano de seguros, se faça um reequilíbrio do contrato. Isso tem dificuldades, né? Não é uma coisa trivial de se fazer, mas é viável, né? E pelo menos cria alguma estabilidade, porque o concessionário a cada, por exemplo, 5 anos vai saber, vai ter o plano de seguros modificado e vai poder ir no mercado e buscar os seguros que foram estabelecidos ali, os novos seguros obrigatórios que foram estabelecidos pelo poder público e que é com base, né, no que está disponível no mercado. Então isso realmente é possível fazer. Eu mesmo assim eu não acho que seja a melhor prática, mas é viável fazer e cria aí alguma flexibilidade para adaptação dessa distribuição de riscos do contrato, se fosse manter, né, a regra de distribuição de riscos de força maior caso fortuito conforme a disponibilidade de seguros, essa seria a forma adequada de se fazer isso. Né? Prever que periodicamente será revisado o plano de seguros, né, as exigências de cobertura feitas pelo contrato de concessão, e quando houver essa variação, né, o poder público vai olhar o mercado, né, fazer novas exigências considerando o mercado, e o concessionário terá direito ao reequilíbrio do contrato. Então essa seria a forma correta de tratar o tema. Conclusão do que eu falei até aqui. A gente deveria não prever mais em contratos de concessão e PPP regras que fazem a distribuição de risco ser uma função da existência ou não de seguros no mercado securitário. Essas regras, como eu mencionei, não fazem sentido. Alternativamente, se os poderes concedentes entenderem que essa regra é essencial, é preciso prever no contrato um momento de revisão do plano de seguros.
e reequilíbrio do contrato por conta dessa revisão do plano de seguros, que vai, portanto, estabilizar, né, quais são os seguros que o concessionário tem a obrigação de ter e deixar claro quais riscos estão sendo atribuídos ao concessionário por conta da sua obrigação de realizar aqueles seguros. Eu recomendaria, se essa regra for adotada, né, eu recomendaria que essa revisão fosse feita em períodos mais longos do que um ano, por exemplo, períodos quinquenais, né, possivelmente um momento adequado para fazer isso seria durante as revisões ordinárias dos contratos, que são geralmente feitas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber as nossas atualizações e voltamos em breve com outros temas relativos aos setores de infraestrutura.